Olá pessoal, vamos aqui para mais uma videoaula de resolução das questões da prova da UES de 2025.2, segunda fase. A questão da vez é a questão de número 5, beleza? Antes de mais nada, se ainda não curtiu, dá aquela curtida bacana. E se ainda não se inscreveu, se inscreva. E marca aí o sininho, tá certo? Para poder receber todas as notificações. Tranquilo, gente? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa questão. Na questão da vez diz o seguinte: um detector de frequência D encontra-se em repouso sobre um plano horizontal. Em um dado instante, ele começa a registrar a frequência F1 emitida por uma ambulância que se aproxima ao longo da mesma direção de D, com velocidade vetorial constante de módulo V, em movimento retilíneo. Ao passarem por D, agora se afastando do detector, o equipamento passa a registrar uma nova frequência F2, sendo a razão F1 sobre F2 igual a K, pode-se afirmar que as velocidades das ondas sonoras emitidas pela ambulância é. Então, pessoal, nessa questão 5 diz o seguinte: um detector de frequência D encontra-se em repouso sobre um plano horizontal, beleza? Então, aqui eu tenho o meu plano horizontal, aqui está o meu detector D. Em um dado instante, ele começa a registrar a frequência F1 emitida por uma ambulância que se aproxima ao longo da mesma direção D, com velocidade vetorial constante de módulo V em movimento retilíneo. Então eu tenho aqui a minha ambulância, tá certo? Em movimento. Essa ambulância ela está indo no sentido do detector e ele tem uma velocidade que ele está chamando de V e essa velocidade ela é constante, beleza? Aí, quando isso acontece, esse carinha aqui percebe exatamente uma frequência que ele está chamando de F1, tá? Depois, o que vai acontecer? Ao passar por D agora, se afastando do detector, o equipamento passa a registrar agora uma frequência F2. Percebe que em nenhum momento ele fala na questão que a velocidade da ambulância ela mudou, tá? Então tá aqui a nossa ambulância, ela está indo agora nesse sentido aqui, continua sendo com a velocidade V constante, tá certo? Só que agora ela registra uma frequência F2, tá certo? O nosso detector aqui, tá? E aí ele mencionou ainda na questão o quê? Que o F1 sobre o F2 é exatamente igual a K. Pode-se afirmar que a velocidade das ondas sonoras emitida pela ambulância é. Então ele quer saber, gente, a relação da velocidade da onda sonora. Qual desses itens aí corresponde a ela? Percebam que aí eu tenho exatamente a fonte sonora em movimento e o detector ele está em repouso, tá certo? E com isso, pessoal, estamos falando nesse assunto exatamente a respeito do fenômeno chamado efeito Doppler, tá? E aí, quando a gente fala do efeito Doppler, a gente tem que lembrar exatamente da equação do efeito Doppler, que diz o quê? A frequência aparente, ela é nada mais, nada menos do que quem? Frequência real multiplicado por a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do ouvinte, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte sonora, tá? Tudo isso aqui entre parênteses, beleza? E aí, como são duas situações, gente, uma é a aproximação, que é esse caso aqui. Esse primeiro caso, a gente está falando de uma aproximação. Já aqui, a gente está falando de uma situação em que ele está se afastando, beleza? E aí, como é que a gente vai trabalhar com isso aqui primeiro? O F1, que é esse primeiro elemento aqui, que é a frequência aparente, é igual à frequência real da fonte, que a gente vai chamar aqui de F, multiplicado pela velocidade do som, que é isso que ele está querendo saber aqui na questão, mais ou menos a velocidade do ouvinte. O ouvinte, que é o detector, ele está em repouso, ó. A velocidade do ouvinte, ela é igual a zero.
Então, mais ou menos zero, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Aí, no caso aqui, a fonte ela é V, tá certo? Então, eu tenho aqui a velocidade V. Daí, gente, aqui fica fácil de a gente trabalhar, porque o que vai mudar aqui do F1 para o F2 é uma ideia de aproximação para a ideia de afastamento. E o que a gente precisa saber, antes de mais nada? Que quando a gente tem a ideia da aproximação, a gente tem que a velocidade aqui não vai importar do ouvinte, já que é mais ou menos zero, mas a da fonte vai alterar. Quando a gente trabalha com aproximação, a gente vai trabalhar com menos V, tá certo? E aí o que vai acontecer? A frequência aparente, que é a frequência F1, vai ser F, multiplicado pela velocidade do som, que é a única coisa que vai ficar aqui no numerador, dividido pela velocidade do som, menos a velocidade V. Tranquilo, gente? Já para o afastamento, o que vai acontecer? No afastamento, nós vamos passar a ter a seguinte situação. Quando ele está se afastando da fonte, a velocidade V ela é positiva, tá? Então, nessa equação aqui, a gente vai trabalhar com a velocidade positiva. Então, a gente muda a frequência de F1 para F2, tá? Então, agora eu vou ter a frequência F2, que vai ser igual a F, multiplicado pela velocidade do som, dividido pela velocidade do som, mais a velocidade V. Beleza? Aí, gente, como a questão quer saber a relação aqui, ele dá a ideia que o F1 sobre F2 é igual a K, então tudo isso aqui, ou seja, K, vai ser igual a quem? Aí vamos abrir um parênteses bem grandão aqui, ó. A velocidade do som dividido pela velocidade do som, menos, né? V, beleza? Dividido por quem? Aí quem vai ficar aqui no denominador agora? A velocidade do som dividido pela velocidade do som mais V, tá certo? Aí então o K vai ser igual a, repete a fração de cima, que é a velocidade S, vou chamar só de S, tá, gente? Ficou muito chato isso aqui. Vs menos V, tá? Tudo isso aqui multiplicado pelo inverso do de baixo, tá certo? Então, repetindo aqui, vai ficar embaixo o Vs e em cima vai ficar o Vs mais V, tranquilo? Aí agora, o que nós vamos observar aqui na questão também? Que como ele quer saber a velocidade do som, aí pessoal, se a gente observar, nós temos o V-som em cima e temos o V-som embaixo. Então significa que a gente pode fazer o quê? Olha que delícia, cancelar, tá certo? Aí como o denominador daqui é 1, a gente pode multiplicar em cruz, tá certo? Aí quando a gente faz a multiplicação em cruz, nós vamos ter o K multiplicado pelo Vs, que é a velocidade do som, menos o K multiplicado por V, tá? Isso aqui vai ser igual a quem? A velocidade do som mais a velocidade V. Aí a gente passa o V do som para o outro lado, vai ficar então K multiplicado pelo V do som, menos mais uma vez o V do som, é igual a esse KV passa também para o outro lado, então vai ficar V mais K multiplicado por V. Então, como a questão quer saber a velocidade do som, então a gente coloca a velocidade do som em evidência, aí vai ficar K menos 1 entre parênteses, porque K vezes Vs dividido por Vs sobra o K, e menos Vs dividido por Vs fica menos 1, beleza? Igual, aí aqui a gente coloca o V em evidência também, ó. Aí vai ficar a velocidade, que é a velocidade da ambulância, né, aí na questão, vai ser V dividido por V dá 1, e KV dividido por V dá K, né, então mais K. Para a gente deixar ordenado, coloca o K na frente e 1 atrás, não vai mudar nada, já que 1 é positivo. Aí a gente passa o K menos 1 para o outro lado, então a velocidade do som vai ser exatamente V multiplicado por K mais 1 dividido por K
menos 1. E com isso, gente, conseguimos já obter o nosso resultado, ou seja, o nosso item correto é exatamente o item D, de Deus no coração de cada um de vocês. Beleza, gente? Espero que tenham gostado de mais essa videoaula. Então, pessoal, fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!